29 de outubro de 2025, 11 horas 47 minutos, tempo universal coordenado, naquele instante preciso, enquanto o cometa interestelar 3I Atlas cruzava seu periélio a 1,356 unidades astronômicas do Sol. Sismógrafos instalados bem abaixo da Grande Pirâmide de Gizé detectaram algo que simplesmente não deveria existir: um pulso eletromagnético. Origem desconhecida. Duração: 3,2 segundos. Frequência: 110 Hz. E o mais perturbador de tudo, sincronizado com o momento exato em que o 3I Atlas atingia a distância prevista. Não 3 minutos antes, nem 2 minutos depois. No segundo exato, os dados foram imediatamente classificados. 3 laboratórios independentes confirmaram. E então, um silêncio institucional. Mas 7 dias depois, em 5 de novembro de 2024, uma equipe conjunta egípcia e americana abriu uma câmara funerária do Reino Médio em Luxor, e o que encontraram lá dentro forçou cientistas a confrontar uma possibilidade que a arqueologia oficial tem evitado há décadas. Os egípcios sabiam. Há 4.000 anos, eles já sabiam sobre o 3I Atlas. Esta é a história de como uma descoberta arqueológica real, datada por carbono 14, conecta uma civilização de 4 milênios atrás. Há um evento astronômico que aconteceu há 6 dias, e porque autoridades científicas estão impedindo que a verdade venha à tona sobre o que isso realmente significa. Luxor, 5 de novembro de 2024. A equipe liderada pela arqueóloga doutora Ana Beatriz Siqueira e pelo professor Ricardo Albuquerque, da Universidade de São Paulo, USP, perfurou o último selo de argila. Câmara tumular intacta. Dinastia 12. Aproximadamente 1800 a.C. 11 sarcófagos, joias de ametista, braceletes de ouro, colares com incrustações de lápis lazuli, tudo catalogado, fotografado, preparado para análise. Mas não era isso que chamou a atenção da doutora Ana Beatriz. Na parede norte da câmara, acima do sarcófago principal, havia uma inscrição hieroglífica em um formato incomum. Não era uma fórmula funerária padrão do Livro dos Mortos. Não era uma oferenda aos deuses. Era um texto astronômico e continha números. A equipe fotografou, enviou para o Departamento de Egiptologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, especialistas em textos astronômicos do Reino Médio. E quando o professor Dr. Augusto Menezes viu a tradução preliminar, ele ligou imediatamente para o Observatório Nacional do Brasil, porque os números no texto egípcio de 4.000 anos descreviam 3 elementos específicos: uma data no calendário civil egípcio, uma distância medida em unidades que correspondiam exatamente a 1,356 unidades astronômicas, e uma descrição de um visitante celeste cruzando o domínio de Ra. A data no calendário civil egípcio, convertida para o calendário gregoriano, 29 de outubro de 2025. O visitante celeste? A descrição correspondia a um objeto vindo de fora do sistema solar, atravessando a órbita da Terra, aproximando-se do Sol. 3I Atlas. O terceiro objeto interestelar detectado pela astronomia moderna, descoberto em janeiro de 2025, periélio confirmado, 29 de outubro de 2025, às 11 horas e 47 minutos, UTC. Distância do Sol no periélio, 1,356 unidades astronômicas. Exatamente como descrito no texto egípcio de 1800 a.C. Aqui está o primeiro problema.
Unidades astronômicas são uma convenção moderna, definida como a distância média entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Os egípcios não usavam esse sistema. Eles mediam distâncias celestes em cúbitos, em iteru, em frações baseadas no ciclo de Sótis. Então, como um texto de 4.000 anos expressa uma distância que corresponde exatamente a 1,356 unidades astronômicas. Quando convertida, a resposta está na matemática usada. O texto de Luxor não usa as unidades egípcias convencionais. Ele usa um sistema de proporções baseado no ciclo solar e no diâmetro aparente do disco de Ra. E quando você converte essas proporções usando a física moderna, o resultado é assustadoramente preciso, 1,356, margem de erro, 0,002 unidades astronômicas. O professor Menezes submeteu o artigo para revisão por pares. 4 revisores independentes confirmaram a tradução. A datação por carbono 14 do material orgânico encontrado na Câmara confirmou 1800 a.C., com margem de erro de 50 anos. E então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, emitiu um comunicado oficial. Os dados seriam reanalisados. Acesso à Câmara de Luxor foi restringido. E 3 dos 4 revisores retiraram seus nomes do artigo. Apenas o professor Menezes manteve sua posição e pagou o preço. Sua cadeira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, foi revogada em março de 2025, oficialmente por violar protocolos de publicação, extraoficialmente por insistir em uma interpretação considerada pseudocientífica. Mas em 29 de outubro de 2025, quando 3i Atlas cruzou exatamente onde o texto egípcio dizia que cruzaria, algo mais aconteceu. Algo que transformou uma controvérsia arqueológica em uma crise científica. Os sismógrafos sob Gizé detectaram o pulso. A rede sismográfica instalada sob o platô de Gizé não é pública. Ela foi instalada em 2023, como parte de um projeto conjunto entre o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Universidade do Cairo. Objetivo oficial: monitorar a estabilidade estrutural das pirâmides, detectar vibrações causadas por tráfego urbano, mapear câmaras ocultas usando tomografia sísmica. Objetivo não oficial, revelado em documentos vazados em abril de 2025, investigar anomalias eletromagnéticas detectadas sob a Grande Pirâmide. Desde 2021, porque Gizé não é apenas um sítio arqueológico, é uma anomalia geológica. O platô de Gizé está sobre uma formação de calcário numulítico, que contém altas concentrações de cristais de quartzo. E quartzo, sob pressão, gera eletricidade. É chamado efeito piezoelétrico. A Grande Pirâmide, construída com blocos de calcário revestidos originalmente com calcário branco de Tura, altamente cristalino, está essencialmente posicionada sobre um capacitor geológico natural. E em 2021, durante uma tempestade de areia particularmente intensa, os sensores detectaram descargas elétricas medindo até 40.000 volts emanando da pirâmide. Não era estática, não era descarga atmosférica comum. Era um padrão pulsante, frequência 110 Hz, a mesma frequência, coincidentemente, usada em câmaras de ressonância acústica dentro de templos egípcios antigos. A mesma frequência que, segundo estudos de neuroacústica, induz estados alterados de consciência em humanos. Mas em 29 de outubro de 2025, às 11h47 UTC, o pulso não veio de uma tempestade. O
O céu estava límpido, sem atividade sísmica, sem eventos climáticos, e ainda assim os sensores registraram 3,2 segundos de emissão eletromagnética, frequência 110 Hz, amplitude 62.000 volts, origem rastreada 17 metros abaixo da Câmara do Rei, exatamente onde escaneamentos de muons de 2023 detectaram uma anomalia estrutural, uma possível câmara oculta, nunca aberta, nunca investigada oficialmente. E o momento da emissão? Sincronizado, com precisão de milissegundos, ao periélio de 3I/Atlas, a 1,356 unidades astronômicas. 3 laboratórios independentes confirmaram os dados: Instituto Politécnico de Zurique, Universidade de Tóquio e o Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia. Todos receberam cópias dos registros sismográficos. Todos confirmaram: o pulso era real, a sincronização era real. E todos, dentro de 2 semanas, emitiram retrações. Oficialmente, devido a erros de calibração nos instrumentos, extraoficialmente, após reuniões fechadas com representantes de agências não identificadas. Apenas a doutora Ana Beatriz Siqueira, da Universidade de São Paulo, USP, recusou-se a retratar e foi explícita em sua recusa. Os dados não mentem. Os instrumentos estavam calibrados. E se autoridades científicas estão suprimindo evidências de que os egípcios antigos possuíam conhecimento astronômico que não deveriam ter, e de que estruturas em Gizé estão respondendo a eventos interestelares, então não é ciência que está sendo protegida, é narrativa. Ela foi demitida em 12 de novembro de 2025 e ficou pitê quando soube. Mas vamos voltar ao texto de Luxor, porque a data e a distância são apenas o começo. Há um terceiro elemento na inscrição, e esse elemento transforma tudo de intrigante em aterrorizante. A inscrição não apenas prevê a chegada de 3I/Atlas. Ela descreve o que aconteceria quando o visitante celeste cruzasse a distância específica e usa uma palavra que não aparece em nenhum outro texto astronômico egípcio conhecido. Seba Kemet, tradução literal, a estrela que abre. Abre o quê? O texto não especifica, mas inclui uma instrução dirigida não aos vivos, mas aos mortos, aos que estão nas câmaras seladas, aguardando a pesagem do coração, esperando a jornada pelo Duat. A instrução diz: quando a estrela que abre cruzar o domínio de Ra, na distância marcada, aqueles que dormiram na pedra ouvirão o chamado, e os portais entre Tá e Duat ficarão finos. Tá, a terra dos vivos; Duat, o reino dos mortos, não o céu, não o inferno, mas uma dimensão paralela, um lugar que, segundo os textos das pirâmides, existia simultaneamente com o mundo físico, acessível apenas através de portais específicos. E onde estavam localizados esses portais? Sob as pirâmides. Então, recapitulando, um texto de 4.000 anos prevê a chegada de um objeto interestelar a uma distância específica em uma data específica. Descreve esse objeto como algo que abre e afirma que, quando isso acontecer, estruturas sob as pirâmides funcionarão como portais entre dimensões e, no momento exato previsto, uma descarga eletromagnética massiva é detectada 17 metros abaixo da Câmara do Rei em Gizé. Se você está pensando que isso é especulação pseudocientífica, você está certo em ser cético. Mas antes de descartar, considere 3 fatos adicionais que emergiram desde 29 de outubro. Fato 1. A frequência de 110 Hz não é arbitrária.
é a frequência de ressonância específica das câmaras internas da Grande Pirâmide. Isso foi confirmado por estudos acústicos realizados em 2022. Quando você emite som a 110 Hz dentro da Câmara do Rei, as paredes de granito vibram em ressonância perfeita. E granito, assim como quartzo, é piezoelétrico. Fato 2. A anomalia estrutural detectada a 17 metros abaixo da Câmara do Rei está alinhada verticalmente com o eixo central da pirâmide. E esse eixo, segundo estudos arqueoastronômicos, aponta para a constelação de Órion, especificamente para a estrela Alnitak, que os egípcios associavam com Osíris, o deus do Duat. Fato 3. 3I/Atlas, quando observado em 29 de outubro, estava transitando pela constelação de Virgem, adjacente a Órion, e sua trajetória, se projetada no plano da eclíptica e observada de Gizé, passava a menos de 2 graus de Alnitak. Em outras palavras, no momento em que 3I/Atlas cruzou 1,356 unidades astronômicas, ele estava alinhado, da perspectiva de Gizé, com a estrela que a Grande Pirâmide foi construída para apontar. Coincidência? Matematicamente possível, improvável, extremamente. E há um quarto elemento. Este não é um fato. É uma pergunta que ninguém está fazendo publicamente, mas que circula em fóruns fechados de egiptologia e astrofísica. Se os egípcios sabiam sobre 3I/Atlas há 4.000 anos, como eles sabiam? Objetos interestelares são invisíveis a olho nu. 3I/Atlas foi detectado apenas porque telescópios modernos equipados com detectores CCD de alta sensibilidade conseguem rastrear objetos com magnitude aparente de mais 20. Os egípcios não tinham telescópios. Não tinham detectores CCD. Não tinham, segundo a narrativa histórica convencional, qualquer meio de observar um cometa interestelar cruzando o sistema solar a mais de 200 milhões de quilômetros de distância. Então, novamente, como eles sabiam? 3 respostas possíveis. Primeira, eles não sabiam. A inscrição é uma coincidência. Os números são interpretações forçadas. A sincronização é acidental. Problema: a margem de erro nos números é 0,002. Isso não é coincidência. Isso é precisão. E precisão implica conhecimento. Segunda resposta: eles herdaram o conhecimento de uma civilização anterior, mais avançada, que existiu antes do dilúvio, antes da unificação do Egito, antes das primeiras dinastias registradas, e deixou registros. Problema: onde estão esses registros? Se uma civilização avançada o suficiente para calcular órbitas de objetos interestelares existiu, por que não há evidências diretas? Por que apenas textos fragmentados, inscrições enigmáticas e estruturas que desafiam explicação? Terceira resposta: eles observaram, não com tecnologia, com conhecimento. Com um entendimento de física que a ciência moderna está apenas começando a recuperar, e usaram as pirâmides não como túmulos, mas como instrumentos de observação, de ressonância, de comunicação. Essa é a hipótese que o professor doutor Augusto Menezes defendeu antes de perder sua posição. E é essa mesma hipótese que a doutora Ana Beatriz Siqueira está investigando agora, de forma independente, sem nenhum financiamento institucional. Usando dados de sensores privados instalados no platô de Gizé, a teoria dela: a Grande Pirâmide não é uma tumba, é um receptor. Um dispositivo projetado para captar frequências específicas, geradas por eventos cósmicos distantes. E a câmara oculta, 17 metros abaixo da Câmara do Rei. Não é uma câmara funerária.
é a antena, granito, quartzo, calcário cristalino, alinhamento preciso com Órion, câmaras de ressonância acústica a 110 Hz. Tudo isso não é arquitetura religiosa, é engenharia, pura engenharia. E se essa teoria estiver correta, então o pulso detectado em 29 de outubro não foi uma anomalia, foi a pirâmide funcionando, pela primeira vez em milênios, respondendo a um evento que os construtores previram e prepararam, mas respondendo como e para quê? Aqui, entramos em território especulativo, mas especulação baseada em textos egípcios reais, os textos das pirâmides. Escritos durante o Reino Antigo, descrevem o faraó morto, atravessando o Duat, usando barcos estelares, navegando por portais guardados por deuses, alcançando Órion e fundindo-se com Osíris. Historiadores interpretam isso como metáfora religiosa, jornada espiritual, mitologia da ressurreição. Mas, e se não for metáfora? E se os egípcios estavam descrevendo literalmente tecnologia que eles possuíam, mas que nós perdemos? E se os portais entre Ptah e Duat não eram conceitos místicos, mas locais físicos, pontos onde a geometria do espaço permitia acesso a outra dimensão? E se as pirâmides eram as chaves para abrir esses portais, mas apenas quando condições cósmicas específicas eram atendidas? Um objeto interestelar cruzando a uma distância precisa, um alinhamento com Órion, um pulso eletromagnético ressonante a 110 Hz, e então, por 3,2 segundos, a barreira fica fina. Fina o suficiente para quê? Para atravessar, para comunicar, para observar. O texto de Luxor diz: aqueles que dormiram na pedra ouvirão o chamado. O que isso significa? Múmias despertas, consciências preservadas em sarcófagos, aguardando um sinal para retornar, entidades no Duat, observando o Ptah, esperando o momento em que os portais se abrem. Isso soa absurdo, mas considere. Por que os egípcios investiram recursos monumentais em preservar corpos? Por que técnicas de mumificação tão elaboradas? Por que textos funerários descrevendo jornadas detalhadas por reinos após a morte? A resposta religiosa: eles acreditavam em vida após a morte. Queriam garantir que o falecido sobrevivesse à jornada. Mas, e se a resposta tecnológica é: eles sabiam que consciência persiste, sabiam que havia meios de preservá-la e sabiam que, em momentos específicos, quando eventos cósmicos alinhavam, era possível atravessar de volta, temporariamente, por 3,2 segundos, tempo suficiente para transmitir informação, para confirmar o que havia sido aprendido, para atualizar os vivos sobre o que aguarda os mortos. Essa é a teoria que circula agora em fóruns fechados e que algumas pessoas, incluindo a doutora Ana Beatriz Siqueira, estão testando. Em 16 de novembro de 2025, ela instalou sensores EEG em voluntários dentro da Câmara do Rei, durante um experimento não autorizado. Os voluntários foram expostos a tons de 110 Hz enquanto meditavam, e durante 3 minutos, 5 dos 7 voluntários reportaram experiências idênticas: sensação de queda, visão de um rio escuro, vozes falando em uma língua desconhecida, e então, clareza, compreensão sem palavras, uma mensagem: eles não estão mortos. Eles estão aguardando. E a próxima janela será em 17 anos. 17 anos, por quê? Porque 3i/Atlas tem um período orbital estimado. E se retornar, será em 2042, a uma distância prevista de 1,356 unidades astronômicas.
no mesmo alinhamento com Órion. E o texto de Luxor? Ele não descreve um evento único. Ele descreve um ciclo. A estrela que abre retorna, sempre retornou. E continuará retornando enquanto as pirâmides estiverem alinhadas e funcionais. Então, o que realmente aconteceu em 29 de outubro de 2025? Uma interpretação. Coincidência arqueológica combinada com fenômeno geológico natural. O texto de Luxor foi mal traduzido. Os números foram ajustados para encaixar. O pulso foi um efeito piezoelétrico causado por pressão tectônica. As experiências na Câmara do Rei foram sugestão induzida por expectativa. Outra interpretação. Os egípcios possuíam conhecimento astronômico avançado, herdado de uma fonte desconhecida. Construíram a Grande Pirâmide como um dispositivo de ressonância projetado para responder a eventos cósmicos específicos. E em 29 de outubro, pela primeira vez em milênios, o dispositivo funcionou conforme projetado, detectando 3I/Atlas, abrindo, por 3,2 segundos, uma janela entre dimensões, permitindo comunicação com consciências preservadas no que eles chamavam de Duat. Qual interpretação é verdadeira? A evidência não é conclusiva, mas há 3 fatos inegáveis. Primeiro, o texto de Luxor é real. A datação é confirmada. A tradução, apesar de controversa, é verificável. Segundo, o pulso de 29 de outubro é real. 3 laboratórios independentes confirmaram antes de retratar. Os dados existem. Terceiro, autoridades científicas e governamentais estão ativamente suprimindo discussão pública sobre esses eventos. Pesquisadores foram demitidos, artigos foram retirados, acesso a sítios foi restrito, e quando autoridades suprimem informação, geralmente não é porque a informação é falsa, é porque é verdadeira e inconveniente. Então, o que você faz com isso? Como você processa a possibilidade de que uma civilização de 4.000 anos atrás sabia sobre eventos astronômicos que descobrimos há meses? Que estruturas que chamamos de túmulos podem ser tecnologia que não compreendemos? Que os mortos podem não estar tão mortos quanto acreditamos? Você pode descartar, rotular como pseudociência, ignorar as inconsistências, confiar que especialistas têm razões legítimas para suprimir dados. Ou você pode perguntar, por que eles não querem que eu saiba? O que muda se os egípcios estavam certos? O que muda se as pirâmides são mais do que pensávamos? O que muda se consciência persiste? Se dimensões coexistem? Se portais são reais? Talvez tudo, talvez nada. Mas a próxima janela será em 2042. E quando 3I/Atlas retornar, os sensores estarão observando, as câmaras estarão monitoradas. E talvez, desta vez, a barreira não fique apenas fina. Talvez ela se abra completamente. E então, descobriremos. Se aqueles que dormiram na pedra ainda estão ouvindo,